Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai explorar um texto incrivelmente profundo que busca oferecer uma estrutura filosófica para um dos temas mais universais e difíceis da nossa experiência humana, as adversidades. Como todos nós sabemos, viver aqui na Terra traz aquela cota inevitável de desafios, de dores, de lutas diárias, e isso afeta absolutamente todos os habitantes do planeta sem exceção. O material que a gente vai analisar hoje foi extraído de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ele foca exatamente em trazer um consolo real e explicações racionais para todos nós que vivemos na Terra. Então, vamos mergulhar juntos nessa ideia e entender como essa perspectiva propõe uma mudança radical na forma de enxergar as nossas maiores dificuldades. Para começar, a gente se depara com esta pergunta de peso. Como podemos ser felizes se não sabemos por que sofremos? Sabe, essa é uma questão que atinge o nosso ponto mais fraco. O texto coloca um problema muito real para a gente. Aquele sofrimento cego, aquele que parece não ter propósito nenhum, basicamente torna a verdadeira felicidade impossível de ser alcançada. Afinal, se a dor fosse só um acaso cruel ou um azar, como a gente poderia encontrar paz? O ponto de partida da nossa exploração é exatamente esse sentimento de desamparo. A fonte argumenta que entender o porquê das coisas é, sem dúvida, o primeiro passo, o mais vital, para um consolo universal e duradouro. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. A promessa do Consolador, um mistério de 2 milênios. Vamos entender o contexto histórico que nos trouxe até as respostas de hoje. A base de todo esse argumento está numa promessa muito antiga. O texto cita diretamente o Evangelho de João, onde Jesus diz: "Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade." A fonte destaca que essa frase carrega uma implicação gigante, viu? Quando ele menciona um outro Consolador que viria para ensinar todas as coisas no futuro, isso aponta claramente que a mensagem original lá atrás não pôde ser transmitida por inteiro. E aqui entra uma dedução superlógica. Se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde para explicar tudo, isso significa duas coisas. Primeiro, que nem tudo tinha sido dito simplesmente porque a humanidade de 2000 anos atrás não estava madura o suficiente para digerir certas realidades cósmicas. Faltava bagagem, né? E segundo, que muita coisa que de fato foi dita acabou sendo esquecida ou distorcida com o passar dos séculos. O texto argumenta que a gente precisava de tempo para se desenvolver intelectualmente antes de receber o quadro completo. Vamos avançar então para a próxima sessão, desvendando os mistérios e a chegada de respostas claras. Aqui, o Espiritismo é introduzido como realização dessa promessa histórica. É muito interessante notar como essa nova fase se diferencia da antiga. No passado, o ensino era feito através de parábolas. Verdades profundas vinham codificadas em alegorias, exigindo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Era quase um quebra-cabeça. Mas, agora, o texto afirma que a era do Consolador Prometido tem como marca falar sem alegorias. O objetivo é levantar aquele véu que cobria os mistérios e entregar uma comunicação clara, lógica e super direta. Exatamente o que uma humanidade mais madura precisa para encontrar sentido nas coisas. E chegamos ao coração da nossa análise de hoje, a causa do sofrimento e como encontrar justiça na dor. Como essa nova clareza explica os nossos problemas terrenos? O texto vai direto ao ponto sobre as causas do nosso sofrimento na Terra, tirando de cena qualquer ideia de acaso ou de um castigo divino arbitrário. São duas causas principais apontadas aqui. Primeiro, as ações de existências anteriores, ou seja, pura lei de causa e efeito, responsabilidade e aprendizado nosso. E a segunda causa é a própria destinação do nosso planeta, que a fonte descreve como um mundo de expiação. A Terra funcionaria coletivamente como um ambiente escolar desenhado sob medida para a correção e o aprimoramento contínuo de todo ser humano. Eles usam um termo muito peculiar, crises salutares. Em vez de ver o sofrimento como uma tragédia sem fim, ele é reestruturado como um processo que sim, dói bastante, mas é absolutamente necessário. É uma crise que produz cura. Imagina um tratamento médico bem rigoroso ou um remédio amargo. Na hora que a gente toma, é difícil, mas o objetivo final é restaurar a saúde e garantir um bem-estar lá na frente, nas existências futuras. É uma ideia poderosa porque traz consolo ao dar uma utilidade prática para a adversidade. Para deixar isso mais claro, o texto traz a metáfora do trabalhador. De um lado, temos o trabalho pesado, o suor, que seria o equivalente ao nosso sofrimento terreno atual. Mas vem cá, por que o trabalhador topa essa fadiga toda sem reclamar? Por causa do salário no fim do mês. A equivalência espiritual desse salário é a nossa felicidade futura e o nosso progresso incontestável. Quando a gente entende que a dor de hoje tem um pagamento garantido em evolução, a nossa aceitação muda de figura. O peso da experiência fica muito mais leve quando a gente enxerga justiça e propósito nela. Caminhando para o nosso clímax, chegamos à sessão A Consolação Suprema, diante de um horizonte esplêndido. É aqui que as peças do quebra-cabeça se juntam.
O contraste entre essas duas visões é fascinante. De um lado, as nossas lutas diárias, a dor temporária, o perrengue imediato. Quando a gente está no meio do furacão, parece que o mundo vai acabar, não é? Mas o texto nos convida a fazer o exercício de olhar do alto, focar no vasto horizonte. É a perspectiva da eternidade. Quando a gente amplia a escala dessa forma, as dificuldades de hoje encolhem drasticamente. Aquela dúvida que machucava dá lugar a uma fé pacífica num futuro que está garantido. E o lado prático de olhar para esse horizonte imenso é maravilhoso. Essa perspectiva de felicidade futura é o que nos dá paciência, resignação e, principalmente, coragem para continuar andando até o fim da estrada. Isso é essencial para todos nós aqui na Terra. Em momento nenhum, o texto promete que a dor vai sumir num passe de mágica hoje à tarde. Mas ele defende que quando a gente entende racionalmente o porquê de doer, a gente ganha o combustível psicológico necessário para atravessar a tempestade de cabeça erguida. É consolo em forma de filosofia de vida. Resumindo a nossa jornada, o texto afirma que o Espiritismo age como esse consolador prometido porque ele entrega as peças que faltavam em 3 passos básicos. Passo 1. De onde viemos, a nossa origem. Passo 2. Por que estamos na Terra, o nosso propósito e a razão dos nossos desafios. E o passo 3. Para onde vamos, a garantia do nosso destino. Ao responder com lógica a esses 3 grandes mistérios da humanidade, a gente recebe uma fé que é sólida, baseada puramente na razão. Para fechar, fica esta reflexão. Se as dores de hoje são meramente degraus para o futuro, como isso muda a nossa visão dos desafios da Terra? Pois é, se a gente internaliza que nada é por acaso e que estamos numa grande escola feita para o nosso aprimoramento, as nossas tempestades deixam de ser becos sem saída e viram pontes. Fique aqui o convite para que essa nova perspectiva traga um consolo genuíno para os dias difíceis de cada um de nós. Muito obrigado por acompanhar essa análise até o fim e que a gente nunca perca a vontade de buscar respostas. Até a próxima!